Sejam mais que muito bem-vindos ao Bom Papo Cast, juntamente com o Projeto Andada. Hoje estou tendo o prazer de falar com a Sara Charlier Sarubo, ela é coordenadora do projeto Guardiões dos Manguezais Parnanguara. Juntamente comigo na bancada hoje está a cabeça do projeto Andada? Como que eu posso te apresentar? Pode ser um dos idealizadores, né? Um dos artistas ali, né? Do Andada. O Giovanni Negromonte. Você apresente, por favor. É nóis, pessoal. Tudo bem? Salve, salve aí a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui com o Lucas e com a Sara. E mais a Sam e o nosso amigo ali que tá ali na produção. É isso aí, vamos nessa. E hoje eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, que eu não conhecia. Que existia um projeto Guardiões dos Manguezais Parnanguaras, mas isso é um projeto municipal? O que ele é? Sara, se apresente e fale um pouquinho sobre isso, por favor. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Foi um prazer participar do evento. E é um prazer trazer um pouco mais da palavra do manguezal, a palavra da sustentabilidade, né, para os projetos. É sempre bem importante, bem gratificante, né? O projeto Guardiões, ele é um projeto que nasceu dentro de um termo de compromisso urbanístico entre a Cataline e a Prefeitura Municipal de Paranaguá. Então, a Cataline, para expandir suas ações, né, ela precisou fazer um estudo de impacto de vizinhança, ter esse estudo, e dentro desse estudo, a Prefeitura recomendou que tivesse um projeto de cunho urbanístico ambiental que trouxesse a conservação dos manguezais, que visasse a conservação dos manguezais e a sensibilização da população. E a partir desse termo de compromisso, a Cataline contratou a Associação Mar Brasil para executar esse projeto, né? Para escrever e executar. Então, a Associação Mar Brasil ela conta com o apoio de muitas instituições, né? Então, Unespar, IFPR, o Instituto Bioma Brasil e a própria Prefeitura, que apoia em diversas ações, né? A Cataline como financiamento, e esse projeto tem 3 anos de duração. A gente está terminando o primeiro ano de projeto. Começou quando, então? Começou em junho do ano passado. Em junho. Mas esse é um projeto que daí funcionaria como? A empresa ela tem que ressarcir o município? É uma condicionante, né? Entra como uma condicionante dentro do estudo de impacto de vizinhança, do termo de compromisso urbanístico. Então, para que essas ações de expansão de qualquer empresa, né, aconteçam, a Prefeitura vai lá e faz esse estudo para entender qual que vai ser o impacto, né, para a população em geral. Diversas medidas são adotadas, né? Entre elas, outras condicionantes podem ser propostas, como projetos ambientais. Legal, eu não sabia disso. Isso é legal, o Parnanguara eu não sabia. E o que eu sei, eu já trabalhei lá, fiz uns trabalhos no Porto de Itapuá, numa outra empresa, e lá eu sei que tem todo um estudo que eles têm que conservar uma área de mata, e é pequena a área de mata que eles fazem em relação da praia para o porto deles, e tem todo esse estudo. Eu não sabia que aqui em Paranaguá funcionava da mesma maneira. É o Wave, né? É o Wave, né? É o famoso Eu me Wave. perdi ali, esse Wave foi do que vocês surgiram? De qual ação? Foi da expansão dos centros de tancagem da Cataline. Entendi. Então, eu não sei exatamente qual é o centro de tancagem ali, mas dentro dessa expansão proposta, surgiu esse AVE. E não tinha ninguém com essa característica, esse programa igual vocês têm antes de vocês, né? Não, então, o projeto ele é novo aqui na região. Projetos com essa linha de ação, que eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco melhor, eles já aconteceram ao longo do Brasil, de formas diferentes e às vezes mais difusas, né? Mas aqui a gente buscou uma coisa que eu sentia um pouco de vir. Eu sou estrangeira aqui, né? Eu costumo dizer, eu sou do interior de São Paulo, mas chegando aqui eu percebi que as pessoas não tinham esse contato mais forte com o manguezal. O manguezal, muitas vezes, ele é tido como um lugar sujo, um lugar de mosquito, né? Que ele realmente não traz algo bom para a maioria das pessoas, né? É muito... Eu, assim, que cresci aqui, a gente vê muito, acaba vendo com essa visão de como uma coisa suja, e também até como uma coisa, nossa, mangue atrapalha, você não consegue... até escuta isso de pessoas que querem empreender, querem fazer alguma coisa ali, querem construir algo. Nossa, só serve para atrapalhar. Paranaguá não tem prédio, por quê? Por causa desse solo nosso ruim. E é uma coisa que a gente escuta e a gente não entende a importância que há no mangue. Que não é um bioma assim... não, vamos negligenciar, dane-se. Não, é muito importante e a gente não tem essa noção. E ele é tão importante, que é um dos ecossistemas mais importantes quando a gente fala de mudança climática hoje, né? Porque ele traz diversos serviços ecossistêmicos, né?
Mas a ideia inicial do projeto e principal é sensibilizar a comunidade para a importância dos manguezais e que a comunidade abrace esse manguezal e que seja o protetor Torne uma cultura da população. A população Isso. enxergar aquilo como... Vamos dar um exemplo. Aqui em Paranaguá a gente tem muito... A festa da tainha, né? E daí pegar e fazer, vamos dar um exemplo, sei lá, a festa do mangue, sabe? Mas só que fazer parte da cultura. E a pessoa entender que isso faz parte de mim. Sou que nem eu costumo falar que eu sou bagrinho. Não, eu sou bagrinho, eu sou parnanguara. Mas a pessoa entender também da questão do mangue. Que o bagrinho tá no mangue, a tainha também tá no mangue. É berçário, né? O berçário. camarão e o caranguejo, todas as festas de alimentos que a gente tem em Paranaguá, alguma fase da vida esses animais vão passar no manguezal. Ou vão nascer, ou vão se reproduzir, ou vão depois se alimentar, depois de adultos. Então, o manguezal, ele perpassa, assim, a cultura, né? Ele é extremamente importante. E a ideia é isso, que quando vão derrubar uma árvore de mangue, nós queremos sensibilizar e capacitar essa população para dizer, não, a gente precisa dessa árvore, ela é muito importante para isso. Então, nós queremos proteger. Então, que a população seja protetora dos seus manguezais locais. E uma coisa assim que eu já tinha ouvido falar, que o manguezal ele parece que tem várias raízes. Daí uma vez eu escutei que na verdade é uma grande árvore, né, que ela se conecta com os outros. Então você pode estar derrubando uma árvore que não vai só derrubar ali, não é como uma árvore, vamos dizer, tradicional, que vai cair ela e tirou dali. Não, mas você pode acabar matando uma grande área sem querer por tirar uma árvore. Exato. É isso mesmo? É assim que funciona? Nós temos aqui em Paranaguá 3 espécies de mangue. Né? Mangue, que a gente chama, são as árvores do manguezal. No Brasil todo temos 6 gêneros, 6 espécies de 3 gêneros. Mas aqui 3 espécies. 2 espécies, que é o mangue branco e o mangue preto, têm esse sistema de raízes, que as raízes normais, elas crescem para baixo, né? Das plantas, quando a gente imagina. Essas raízes, elas crescem de forma radial, então em volta da árvore, e depois para cima. Então fica um tapete de raízes que crescem. E quando as árvores estão próximas umas às outras, elas se conectam mesmo. Essa rede de raízes se conectam. Legal, não sabia. Eu vi, só que eu só tinha ouvido falar. Eu fiquei, pô, mas como que funciona? Sabe, que a gente estuda, a gente tem uma noção, mas mangue é uma coisa que a gente E é não legal o mangue vermelho, né, que é o do terceiro, que você vê as raízes, que são essas raízes pensando na subida e descida da maré, né? Que ela tem essa. Que é escora, né? Que quando a gente vê o mangue, a gente vê só mangue vermelho, né? Essas imagens, é sempre o vermelho que tá sendo pintado, desenhado. Porque daí ele tem uma. Que é essas raízes bem abertas, porque não sei, você vai explicar se é isso ou não. Que é pensando no trabalho das marés, né? Por isso que ali a areia é mais fofa, né? Então ela sedimenta mais. Deve ser alguma coisa assim, né, Sara? Isso. O solo ali, ele é bem instável. Normalmente é mais lamoso, que a gente chama, mais lama. Mas existem muitos manguezais arenosos também. Mas essa raiz escora, que é a mais icônica, né? Que é aquela raiz que ela cresce para o lado e ela vai o caule vai crescendo e essa raiz escora ela vai surgindo e vai tocando o chão. É para ela realmente se firmar nesse substrato que a maré tá entrando e saindo 2 vezes por dia. É super instável ali. E as raízes servem também como função de respiração. Então, tem células de respiração nessas raízes. Então, ela Tanto que as do meio, elas já são mais igual árvore, elas são fixas, assim, né? O caule mesmo. Daí essas da ponta, que são as que ficam ao redor, já essas que é aberta, assim, né? Uma vez eu fui com o Fernandinho, um amigo que... Ele é biólogo também, ele foi para explicar a diferença do mangue do branco, do amarelo e do vermelho. Tanto que o vermelho, quando você corta, ele é vermelho dentro, assim. Você faz um laço, uma lasca, ele é vermelho. Tanto que para a ponte, a minha ideia era produzir algum pigmento com tinta do mangue vermelho. Só que quanto mangue eu ia ter que tirar para conseguir fazer uma bala? Daí eu desisti da ideia, mas não deixa para lá. Tira a sustentabilidade do acabou, projeto. não tem mais sustentabilidade, acabou, tirei. Não tem como. Mas isso é um negócio bem legal, porque o mangue vermelho, quando os portugueses chegaram aqui, ele era muito utilizado, antes até do pau-brasil, para usar esse pigmento para atingir tecidos, redes. Inclusive, as redes, artesanalmente até hoje, fazem essa cura da rede, porque o tanino da casca ali protege as redes, né? Então, eu tive essa ideia, eu até cheguei a tirar para produzir, mas aí eu acabei deixando lá por causa disso, era muita coisa, não tinha impossível, né, para poder produzir. Seria algo mais simbólico, né, fazer um pouquinho ali, mas assim, ficou meio de fora. Mas uma coisa que eu acho legal falar,
que um tempo atrás eu consegui fazer um voo de avião lá, um amigo meu me chamou, eu fui, e uma coisa que eu reparei e percebi é como a cidade inteira de Paranaguá, ela é fundada em cima de manguezal, assim. Você olha os bairros, assim, você consegue ver os canais de rio entrando, então é uma cidade toda fundeada em cima de manguezais, assim, né, desse ecossistema. Então, por isso que é tão importante pra gente, é por isso que a gente escolheu isso como um elemento da obra, assim, sabe? Caramba, não sabia. É uma coisa que... Totalmente mesmo. A assim. planície litorânea aqui, né, ela é bem plana, né, e é uma região onde é estuário, então a gente está dentro de uma baía, que é o ambiente perfeito para os manguezais, então a água calma, ela chega da maré calmamente, você vê que na praia você não encontra mangue, apesar do mangue sobreviver com a água salgada do mar, né, mas precisa dessa tranquilidade, porque as raízes têm essa questão mesmo da turbulência que pode ser danificada, né. E aí, a gente vai ter, até onde a maré alcançar, a gente vai ter manguezal. Imagina até onde a maré alcançava 100, 200 anos atrás aqui em Paranaguá. Antes dos aterros que a gente, né, tem hoje. É isso que eu já vi algumas fotos que Paranaguá basicamente é uma cidade que ela expandiu com o aterramento, né? Que foi tendo. Foram aterrando e foi ali, o Rocio, se eu não tô errado, é assim, né? Sim, O Rocio, acho que aqui parte também... Aqui embaixo também Ponta do Caju, é tudo aterrado. Aquela praça ali do 29 de julho, Caranguejão, tudo aterrado. E acho incrível quando a gente vê foto, que a gente, quando olha assim, caramba, mas não, desde que eu existo, existe aquilo ali. Imaginei que sempre fosse assim, né? Aquela coisa, né? A criança, quando cresce, ela acha que o mundo tá daquele jeito. E eu imaginava, então, em resumo, assim, falando de maneira leiga, o manguezal basicamente é uma árvore em um solo frágil. Tipo, é uma árvore que seria fácil de cair, por isso que ela tem as raízes afastadas para se manter. É isso? Tipo, falando de maneira bem... Ela não chega a ser, ela é uma espécie, o mangue é uma espécie muito adaptada para esse lugar. Ela é a espécie perfeita, mais perfeita que a natureza conseguiu, né, na evolução, ter neste ambiente específico. O que é esse ambiente? É um ambiente anóxico, que quer dizer, tem pouquíssimo oxigênio. E daí você já vem... Já leva para o cheiro, né? Nesse ambiente anóxico, a gente vai ter um tipo de decomposição da matéria orgânica que tem ali diferente, que é o anaeróbico, aquele sem ar. Então, a gente vai ter como produto dessa decomposição o gás sulfídrico, que é o gás do cheiro de ovo podre. É por isso que é aquele cheiro característico, né? Meio de enxofre, assim, O enxofre, exatamente. É o H2S. Então, é um ambiente totalmente hostil para qualquer outra planta, né? A água salina, salobra, né? Não é aquela água, né, 35 do mar, mas chega ali aos 20 de salinidade, dependendo se tiver alguma chuva, 15, 12, até 10. Então, tem essa variação de salinidade e essas espécies, ou elas excluem o sal no uso da água, elas já excluem o sal já na raiz, ou elas têm sistemas de excretar esse sal pela folha. Então, isso é tudo adaptação dessas plantas, né? Então, tem essa questão do solo mais instável, né? Só que ele é adaptado e ele vai construindo a vida ali nesse ecossistema, porque a gente está falando de uma árvore, mas o manguezal é um ecossistema. Sim. Começa com a árvore de mangue, mas tem o solo com todos os micro-organismos. Aí a gente vai para os bichinhos um pouco maiores, né? E chegando até o caranguejo, por exemplo, que é um animal residente, que nós chamamos do manguezal. Então, é todo um ecossistema que precisa desse ambiente, né? As aves que vêm de outro continente e fazem sua migração e ficam no manguezal, por exemplo, para descansar. Os guarás. Então, a importância do mangue é algo bem além, assim, do que... Porque a gente começamos até a falar que tem muita pessoa que vê isso como um lugar sujo, uma coisa só que atrapalha. Mas não, tem uma importância e essa importância está em todo um ecossistema que existe. Isso. E a nível mundial até, né? Acho que é isso que eu ia perguntar, até pegando esse gancho, que a gente pudesse explicar assim, qual é a importância do manguezal, né? Por que ele é tão importante manter e deixar ele de pé? Assim? Então, eu entro um pouco num conflito ético interno quando eu penso assim, e falar em serviços ecossistêmicos também, porque é muito isso, a gente tem uma visão muito utilitarista, né? Para que serve o manguezal? Para quem serve para quem? Para nós humanos, os seres mais importantes do planeta?
Então, a gente tem essa visão, a gente tem isso, né? Os serviços ecossistêmicos são colocados como esses ecossistemas são úteis para nós humanos. Por si só, eles são importantes para toda a biodiversidade, né? Então, desde o musgo, das bactérias, de todos os animais que vivem ali, são essenciais, né? É casa, é lar, é vida para eles. Mas para nós humanos, o manguezal tem muitos serviços que são prestados de graça. Na verdade, o mangue só precisa daquele espaço, né? Que não aterrem, que ele não seja destruído para ele continuar prestando esses serviços. Então, por exemplo, o controle de erosão, né? Então, o manguezal, nesse ambiente que é todo calmo, a maré vai chegando e vai trazendo um sedimento, e esse sedimento vai ficando, repousando ali sobre a lama, sobre, né, todo aquele lugar. E com isso, as raízes vão construindo espaço e subindo nesse substrato. Vai tendo um acréscimo de elevação mesmo, né? Ao contrário de quando você tem uma área desmatada ou, sei lá, com pouquíssima vegetação, uma vegetação não adaptada para esse ambiente, quando vem as ondas, o que acontece? Erode, leva o sedimento embora. E o manguezal, ele é um trapeador, ele é uma armadilha de sedimento. Segura, né? Ele vai segurando. Quanto custam as dragagens hoje para um porto, por exemplo? Tem um custo, né? Então tem um valor também. Esse controle de erosão tem um valor. É um serviço ecossistêmico. O controle contra inundação, por exemplo. Então, o manguezal que está ali, ele segura essa água toda que entra, por exemplo, numa maré meteorológica, entrou uma frente fria muito forte, e aí está com a lua nova ou a lua cheia, que são aquelas marés mais altas, e aí se somam essas marés e quando dão as super marés, que o pessoal chama, né? E aí a água vai entrar em muitas casas em Paranaguá, né? Tem mais de 30 mil pessoas vivendo abaixo da cota 5, da cota 4 ali da maré, né? Então, assim, a gente vê, né, na prática, essas inundações acontecendo. Onde tem o manguezal serve como um protetor, né? Então, assim, as árvores vão fazer o controle dessa água também que está entrando, todo o sedimento que está ali colocado, ele também vai ser como uma barricada, né? As tempestades muito fortes quando chegam, o manguezal ele tem uma função muito forte de segurar essa onda forte que vem, né? Então, assim, para tentar explicar, a gente passa isso em Matinhos, em outras cidades litorâneas aqui próximo a Paranaguá, de quando tem essas ondas que realmente inunda a cidade e estraga, tira um pouco. Daí a pessoa tem que ir lá, tem que fazer... É dragagem, né? Também, que nem aumentaram ali o espaço da praia, foi... Foi engordamento da praia. Uhum. Mas daí é feito através de uma dragagem também, como que... a dragagem é quando eles retiram a areia, né? Aumentar o canal para o navio passar, entendeu? Sim, aqui da questão do navio, mas em relação ao engordamento de praia, eles não fazem, não teria necessário puxar areia, como que é feito? De algum lugar, eu acho. Eles vão tirar mais de fora, né, de algum lugar específico onde teve um estudo e vão jogar ali na praia. Sim. Né? Mas a praia tem uma vegetação muito importante que é a restinga, que tem essa função também. Mesmo do manguezal, né? A mesma função. As capacidades são diferentes, claro, são ecossistemas diferentes, mas na praia, a restinga é que vai proteger. E aí, quando a gente tira essa restinga para ordenar a restinga e deixar tudo muito bonitinho, com as plantas que foram escolhidas, aí a gente está perdendo esse serviço ecossistêmico. Daí acaba acontecendo isso. E tem essa relação muito como se fosse a raiz mesmo, né? Então, na raiz gruda, você tá junto, você tá... É um escudo natural, quando né? Você tira o escudo, exatamente, quando você tira, você não tem nada para te segurar mais, você vem, leva e... Basicamente, vamos falar assim, de uma maneira imaginária, um muro que está sendo criado ali, um muro imaginário através da natureza. E é isso que o mangue representa aqui para a região de Paranaguá, não só de Paranaguá, mas principalmente, né, que é onde está aqui, acaba gerando essa proteção se a gente conservar a tendência que proteja a própria cidade. Exatamente. Esse que é uma função grande de proteção. Aí a gente tem outros serviços ecossistêmicos, né? O de provisão, que nós chamamos. O que o manguezal provém? Então, ele provém... ele é berçário da vida marinha. Então, mais de 80% das espécies de pescados comerciais que nós temos
Então, a tainha, você pode falar, qualquer peixe aí que você compra no mercado, ou pescado mesmo, camarão, caranguejo, passa alguma fase da vida no manguezal. Então, 80%. Se a gente tira... Por que a gente tem tanto pescado aqui na Bahia? O manguezal, ele é extremamente importante e tem seu papel nisso. Basicamente, a gente pode... Dá para alegar que basicamente estaria matando boa parte de todo o ecossistema ali da vida marinha. Teria que mudar toda a pesca da cidade, o que é algo que é tradicional nosso, deixa de existir. Exatamente. E até porque eu imagino que a gente deve ter uma das principais, não sei, em números, você deve dizer, né? É uma das principais áreas de mangue aí do Brasil, do estado, deve ser, né? Tem uma área contínua muito grande, né? A maior área de manguezal mesmo, inclusive, é a maior área contínua de manguezal do mundo, tá no Brasil, mas nos mangues amazônicos. Então, que pega Pará, Amapá e Maranhão, essa faixa contínua em quilometragem, porque tem muitas reentrâncias naquela Dentro do região, rio, né? Então, você entra na Bahia aqui, por exemplo, a gente tem no Paraná 100 quilômetros de costa, né? Minúsculo. Mas dentro da Baía de Paranaguá tem 100 quilômetros. De mangue. De costa, De né? costa, Se você né? for Sim, pegando sim, o sim. recorte. Pelas assim, áreas, né? né? Uhum. Então... A gente tem o segundo, o terceiro de área. a assim, gente né? tem, se eu não me engano, é a segunda área contínua de manguezal do Brasil, né? Porque a gente vai pegar uma área muito grande de Cananéia e de Iguape, porque é o Lagamar, né? Então vem desde Cananéia e Iguape até a Baía de Paranaguá, é chamado do Lagamar. É um complexo estuarino lagunar. Que é esse território Paranaguá caiçara, né? Que ele vai vir do Rio de Janeiro, de Paraty, até a Baía da Babitonga, ali em Santa Catarina, né? Que é o que eu falo, na verdade, a gente tem um território autônomo, né? Porque Paranaguá, ela é mais, pertence a esse território caiçara do que o resto do estado, né? Porque a gente vive um modo próprio de vida. Tanto que se você vai para Ubatuba, para essa região, você vê que a lógica da Serra do Mar, a lógica do ecossistema é a mesma coisa, né? O mesmo modo de vida, assim, digamos, né? Sim. Mas uma coisa que eu acho legal, Sara, te perguntar, também tem isso, né? Então a gente tá falando de um manguezal, igual o Lucas falou assim, que as pessoas acham que é uma coisa suja, fedida, mas que aquilo aí tem muita vida, tanto animal como de matéria orgânica mesmo, né? Acho que tem muita matéria orgânica dentro do mangue, assim, né? Sim, muita. Porque, assim, o manguezal, ele é o encontro da água doce com a água salgada. Então, as águas que vêm dos rios e toda a matéria orgânica que os rios trazem para a Bahia, para o estuário, passam pelos manguezais. Toda essa matéria orgânica que também vem das cidades, né? E é gerado dentro da própria Bahia. E o manguezal, ele é um grande transformador dessa matéria orgânica, né? De pegar essa matéria orgânica e transformar em alimento para a cadeia trófica inteira. Legal. E isso que nem ele gera todo esse alimento e eu acho que, como você já disse, da parte do caranguejo, que é um animal natural dali, ele vive a vida dele inteira ali. Isso. E aproveitando que o caranguejo é muito importante aqui para a cidade, então tira todo o símbolo, assim, você mudar uma cultura. Se você tirar um manguezal, né? Você basicamente deixa de existir. O caranguejo deixa de existir por causa que ele precisa exatamente disso. Isso. O caranguejo é um dos poucos animais que são residentes do manguezal. Então, nós temos os animais que são visitantes. Tipo, ele não tem onde morar, né? Exato. Ele não tem mais para Uhum. onde ir. Igual as aves. As aves vêm para cá, é super um lugar super importante. Mas as aves, elas podem ir para outros lugares. Os caranguejos não. Aquele é o ambiente deles. E os caranguejos precisam do sedimento, daquele jeito lamoso. E os caranguejos ajudam muito na transformação da matéria orgânica. Eles comem as folhas e excretam e fazem essa transformação também, né? Eles são chamados os engenheiros dos manguezais, porque eles fazem as tocas e vão cavando e vão aerando também esse solo que não tem ar. Eles vão levando o oxigênio para muitos lugares que não iriam normalmente. Então, a função do caranguejo dentro do ecossistema é essencial. Ele é o dono do ecossistema, assim, digamos, né? Ele é o grande responsável da obra, né? Ele que cuida do mangue, Cuida que né? tá 100% ali. E quando a gente fala caranguejo, logo a gente vem com o caranguejo-sá na cabeça, né? Mas são milhares de espécies, né? São centenas. Que a gente só tem o sá aqui, né? Eu acho. Tem o guaiamum também, o azul aqui? Não. O guaiamum não, mas a gente tem muitas espécies além do saque. Tem um bem vermelhinho, é verdade, já vi tem uns ele. pequenininhos, Bem chama-maré. pequenininho. E dentro dessa família do chama-marés tem várias espécies diferentes.
Então, são vários tipos, né? Tem os caranguejos que ficam na lama, os arborícolas, que só ficam subindo na árvore. Mas eu não fazia ideia que existia vários tipos. Vários. Porque assim, Tem eu uns sei são que bem existem... vermelho, assim, bem vermelho, bem bonitinho. Você vê ele na árvore. aratu. É o aratu, né? Esse, ele é bem vermelhinho, bem Lindo, bonito, e né? é super arisco, é difícil tirar uma foto dele. De pegar ele rápido, Nossa. né? Mas aqui a gente tem a tradição de comer no final do ano. A gente come várias espécies ou não? Normalmente pega uma espécie só. O que a gente come é o uçá mesmo, o caranguejo uçá. É o Ucidis cordatus. É o maior, né? E mesmo assim já é difícil de tirar a carne dele, né? Eu acho. Realmente. Pra mim, assim, eu comi algumas vezes e achei que no final não valia a pena. É Dá muito muito bom, trabalho. mas, poxa vida, uma vida inteira né, de um caranguejo pra eu conseguir isso aqui de carne. Eu falei assim, acho que não precisa. Mas sabe uma coisa, isso daí eu vou até na defesa, né? Porque é um ritual, na verdade, isso nosso, né? A gente tem o sim. costume disso. Você vai parar, você vai se matar de comer, às vezes é pouco. Mas acho que é pelo ritual, né? De sentar com o outro, de ser... Porque é um momento que você não consegue fazer nada. Você não consegue mexer em celular, você não consegue mexer em roupa, tem você só como. vai fazer daquilo ali. Você não tem como tocar em nada, né? Então é uma missão fazer aquilo. É verdade. Acabou virando uma tradição, né, da cidade. É uma tradição, exatamente. Mas uma coisa que é legal falar, né, Sara, essa questão do defeso, né, que a gente conversou, e porque também, porque eu falo isso que você vai explicar melhor, que a gente tá chegando num ponto, assim, que é como que fica, né, esse caranguejo pro futuro. Porque, por exemplo, eu já tive contato com gente que é... Eu não sei se ele pega ou ele comprava de quem pegava, mas a gente tá falando assim do período ali de abertura do caranguejo. Tem áreas que a pessoa faz até 150 mil reais só de caranguejo. Caramba. Você tem noção de quantas dúzias de caranguejo é isso? Assim, são dúzias Mas e dúzias. isso só né? nesse período? Só nesse período. Só. Estou falando uma pessoa, né? Talvez tenha outras. Imagina, 150 mil reais em cada dúzia ali, que é, obviamente, dúzia de 12, que vai valer aí, sei lá, 30 reais, 40 reais no mais caro. Imagina, para você fazer 150 mil reais, quantas dúzias tem que ser tiradas para isso, né? E aí, normalmente, são atravessadores, né? Pessoas que recebem, porque para uma só pessoa conseguir todo esse... Ele compra dos outros, né? Ele vai comprando e vai revendendo, né? Mas o defeso aqui no Paraná, ele é diferente de todo o defeso do Brasil. Isso eu achei muito curioso. Até que nem eu sabia quando você falou. Eu falei, sério, eu não sabia. Isso é importante falar, O que né? é o defeso? O defeso é o período em que normalmente a espécie qualquer espécie, né, tá fazendo a sua reprodução. Então é considerado um período crítico de conservação para as espécies. Então deixa o animal namorar, se reproduzir, para depois, né, a gente pescar nos tamanhos corretos. E o caranguejo saque, assim como todo o Brasil, tem o tamanho mínimo de captura, né? Então precisa pegar a partir de 7 centímetros. Mas no Paraná, o período de pesca é durante o período de reprodução, no final do ano, de dezembro a começo de fevereiro. Enquanto no Brasil todo, esse é um período que está fechado. Na verdade, alguns estados adotam períodos diferentes, né? Mas a maioria deles adota esse período do verão, né? Com alguns intervalos e pequenas aberturas, né? Porque depende muito da lua. Normalmente, nas luas novas e cheias, é quando eles fazem a andada mesmo, de sair andando por aí para se encontrar. Mas aqui no Paraná é o inverso do resto do Brasil, né? Mas ele é inverso por... deduzo que seja lei, mas se tornou algo costume? O que é? Porque assim, se a gente começa a entender que em outros estados é feito de maneira diferente, que esse é um momento importante, que eles precisam se reproduzir para que a gente tenha, obviamente. Então, não seria, vamos dizer assim, falando de maneira simples, o cara fez uma canetada, não, agora não pode mais, agora pode o ano inteiro, mas nessa época não pode. Teoricamente não seria algo só assim, ou não existe todo algo por trás disso, não é algo simples. Então, é uma lei estadual, o IAP, né? Antigamente, hoje IAT, que estabeleceu, mas já virou, sim, cultura. Né? Já faz parte da cultura, a população espera ansiosamente por esse período, muito próximo do Natal, né? Às vezes é quando a pessoa vai conseguir comprar um celular novo. Minha sogra é a primeira. Ela espera, conta o dia, ela tá lá de manhã cedo já para comprar caranguejo, assim. Caramba. Para consumir, né? Então, assim, virou a cultura não só da pessoa que vai fazer seu dinheirinho ali naquele período do ano, que é um período que, né, a gente, venhamos e convenhamos, exige, o 13º ali, né? Mas as pessoas que consomem também. Então, existe toda uma discussão dentro das comunidades hoje, inclusive, de talvez segurar a primeira, segunda lua
Vamos deixar esse defeso um pouquinho para depois, vamos tentar ajustar. Mas é algo extremamente complexo em torno, né, de alterar uma lei. Você chegar agora numa canetada e falar assim, agora não pode mais. Então, para as pessoas conseguirem seguir a lei, né, conseguirem realmente estarem de acordo, eu acho que essa discussão tem que ser ampla. Sim. Tem que ser trazidos dados científicos. É isso que eu ia perguntar. Acredito, deduzo eu, que gere um impacto, né? Porque se você está impedindo que ele se reproduza, exatamente, pegar na época de reprodução, você está impedindo ele, deduzo eu que você começa a gerar uma diminuição na população. Mas assim, os estudos sobre a densidade populacional aqui na região são recentes. Ah, então era uma coisa assim que não era vista. Não era estudada com muita antecedência, assim. Os dados históricos são praticamente nulos. É muito difícil você conseguir um dado de atravessador, por exemplo. O quanto que você tirou. Porque isso impacta, né? A pessoa pode falar, não, eu posso ser multada, eu posso sofrer alguma sanção se eu der esse dado. Então, não é um estudo fácil de ser feito. E com a Mar Brasil, a gente tem feito desde 2019, foi o estudo do Saúde dos Manguezais, o projeto, com a professora Cassiana Metri, da Unespar. Então, ela faz esse estudo desde essa data, mas olha, não são nem 10 anos de estudo. Para a gente realmente falar, não, está impactando e aqui vai acabar em tanto tempo. A gente, muito difícil, né? Mas realmente eu acho que tem que ser um debate amplo na população. Tem que envolver todo mundo, para a gente realmente conseguir fazer uma legislação eficiente e coerente com o território. Que as pessoas respeitem, né? Porque não adianta, daí lá tem uma canetada, não, agora não pode mais. Só que a chance das pessoas respeitarem é mínima, porque aquela... Vamos dar um exemplo, assim, uma pessoa mais velha, que já está acostumada, que é ali, tá... Ah, não vai fazer diferença, vou pegar ali toda a minha vida, eu tenho 70, 80 anos, minha vida inteira eu fiz isso, não fez diferença, por que agora vai fazer? Que daí acaba tendo essa percepção. E daí por isso que é tão importante ações como o dos guardiões, né? Que é isso, que daí você vai trabalhar na escola, você vai trabalhar com a base, né? Para poder fazer esse processo educativo, de formação. Porque isso é uma coisa que a gente não vê muito, né? O pessoal que pega esses caranguejos, né? Que daí vai fazer lacinho, vai fazer essas... Também se pode explicar que é esses modos de pegar... Não sei se sabe o que é lacinho, sabe o que é lacinho? Não, isso que por um instante eu juro que passou pela minha cabeça lacinho de lacinho mesmo. A Sara pode explicar melhor, mas é uma arapuca que eles fazem para pegar o caranguejo, mas a Sara explica. Então, assim, esse processo educacional que é o que pode transformar lá na frente, né? Mas se quiser explicar o lacinho, então... Então, tem diversas técnicas de pesca, de captura do caranguejo, né? O lacinho é uma malha de nylon que se faz, né? Que se corta ali e se coloca na frente da toca. Então, quando você vai no mangue, quando você tem já um pouquinho de experiência, você entende o que é uma toca ativa, o que é uma toca que já não tem mais nenhum bicho dentro. Nossa, já sabem reconhecer. E os catadores, ao olhar a toca, sabem se é macho, se é fêmea e o tamanho do bicho. Caramba! E não pode pegar a fêmea, né? Então, tem que pegar o macho. Então, já vai na toca que tem o macho, coloca o lacinho e quando o bicho sai, ele fica enredado. Com um pedacinho de nada de nylon, assim, sabe? Caramba! E aí, depois ele volta catando os bichos todos que ficaram presos. Só que, assim, muitos falam que catam todos os lacinhos, mas em uma andada eles distribuem 1000 lacinhos. E na volta, não pega tudo, né? E aí entope o buraco, né? Entope a tampa da casa ali, né? Da entrada. Pode até gera poluição. Lixo. Exatamente. Acaba aumentando a poluição. Eles fazem, sabe o quê? Com um saco de pão, sabe o saco de farinha? Que tem aquele saco que ele é meio um plástico, né? Tudo com óbvio saco, né? Então é com aquilo ali que eles fazem pra fazer esse lacinho, assim. Caramba. E aí, muitos pescadores são muito a favor, né? E tem argumentos fortes dizendo que não, que é uma pesca mais seletiva, que é importante, que se pega todo o material depois. E tem o pessoal do contra também, que fala, não, porque a gente encontra lacinho, por aí não pegam tudo de volta, né? Às vezes o bicho morre enredado ali, eles não pegam de volta. Então, o bicho morre, apodrece ali com plástico, também com lixo, né? Então, a discussão é bem, bem forte ali. Não é algo... É algo discutido, mas não é algo que tem um senso comum. Um consenso ali não tem ainda. Exato. Mas esse projeto, você falou que era um projeto nacional, que daí a Catarina acabou tendo que fazer, ressarcir a cidade, tipo, para poder expandir uma condicionante. E daí você surgiu, daí você entra nisso, você hoje é coordenadora. Isso. Mas
Ele nasce, você vindo, como que... A gente, com essas diretrizes, assim, da prefeitura, né, para esse tipo de projeto. Então, tem que ser um projeto de cunho urbanístico ambiental, que tem que sensibilizar as pessoas. Nós escrevemos o projeto e apresentamos, né, para a Catalina, apresentamos para a prefeitura, foi aprovado. Então, o que a gente tem as linhas de ação do projeto? Primeiro que a gente precisa alcançar as pessoas, os parnanguaras, de diversas idades, faixas etárias, diversos públicos-alvo. O primeiro público-alvo são as crianças nas escolas. Então, a gente faz um curso de formação de professores para utilizar um guia didático, o guia Maravilhosos Manguezais do Brasil. E aí que entra o Instituto Bioma Brasil para nos apoiar nessa ação. Eles ministram esse curso. Esse curso ele já foi ministrado para mais de 600 professores no Brasil todo. Então, ele já tem uma metodologia bem consolidada. E é um guia onde o professor consegue trabalhar com as crianças as temáticas do manguezal, da conservação do meio ambiente, de forma prática. Então, fazendo exercícios práticos em sala de aula para entender o que é uma corrente salgada, o que é uma teia alimentar, o que é um manguezal. Mas aí vai também como que você faz uma denúncia ambiental, como que você pode participar de uma audiência pública. Então, pra isso a gente... também, né? Isso, para entender como ser um cidadão, é para trazer cidadania ambiental para as escolas. Esse que é o viés do guia. E aí, com os professores formados, a gente atinge capilaridade, né, para as escolas e para as crianças. E esse projeto agora com você como você disse, vai fazer 1 ano ainda. Tipo, é uma coisa muito recente aqui na cidade. Não existiam projetos anteriores, ou isso é uma coisa nova de modo geral mesmo? Isso, nessa linha é um projeto novo, de manguezais, sim. Com essa linha de educação, né, e de sensibilização. A gente não conhecia nada nesse sentido, assim, né? É que eu acho importante ressaltar isso porque, como eu falei, tô com quase 30 anos, nunca ouvi falar. Até hoje eu não entendo direito o que é um mangue. Então, não fui educado dessa maneira. Aí, quando você chega e começa a explicar, começa a falar que nem dados, a gente só tem há menos de 10 anos. Agora, 2019, começamos a coletar, né? Então, a gente não tem nem informação. É uma coisa assim que tá surgindo agora. É uma coisa que está nascendo agora para que a gente possa preservar por muitos anos. Exatamente. E aí, assim, as crianças, elas vão pro mangue daí, né? As professoras levam pro mangue. E aí, primeiro que assim, já no curso de formação, a gente leva as professoras pro mangue. E aí, a gente fala, nada de salto, professora, nada de roupinha bonitinha. Vai se sujar. Vamos para roupas de campo, né? E aí, elas ficam maravilhadas, porque professoras, a ponto de se aposentar, nunca tinham ido no manguezal e não conheciam a importância e como é um laboratório a céu aberto, é uma escola a céu aberto. Quanto que eles podem trabalhar os currículos transversalmente. Então, pode ser a professora de geografia, de biologia, de história, de matemática, pode trabalhar com os mesmos experimentos, né? Só que aplicando a tua área de experiência, né? E temos agora, esse ano a gente fez o 2º curso. Então, o ano passado fizemos com 39 professoras. Esse ano, 41 professores, aí tiveram professores homens. Então, temos 80 professores formados em Paranaguá. Em menos de 1 ano isso. Em menos de 1 ano, porque a gente deu uma acelerada no início do projeto, porque o professor tem que aplicar em sala de aula. A gente precisa que isso seja aplicado, né? E durante o ano a gente vai acompanhando esses professores para entender se tem alguma dúvida, se a gente pode ajudar de alguma forma. Levamos palestras para as escolas. A gente já fez, por exemplo, com o CEMEI Arcelina de Pina, uma ação de limpeza de manguezal com as professoras, para trazer a comunidade também para essa dinâmica de conservação, né? Então, essa é a linha da formação. E daí a gente vai ter a linha de tentar entrar nas comunidades para o público que não está na escola mais. Sim. Então, a gente visa encontros comunitários, oficinas, algo nessa linha. Por enquanto, a gente teve um encontro comunitário, que foram com os pais do Arcelina, que foram em peso, assim, mais de 50 pais, e a gente deu uma palestra sobre a importância dos manguezais. E muitos maravilhados, assim, não acredito. Nossa, tudo isso, não sei o quê. E alguns vieram falar depois exatamente isso. Porque a gente, mesmo que a gente cresça, a gente tem a cultura de comer o caranguejo é só. O mangue é o quê? O caranguejo tá lá no mangue. Só. É um lugar que fede e tem caranguejo. Tipo, falando de maneira grosseira mesmo, porque a gente não aprende, a gente não é educado. A gente não faz ideia. E, por isso que, como você disse, professores próximos de se aposentar estão indo pela primeira vez. Imagine quantos anos não estão aqui.
E às vezes já moram, né, na Ilha dos Valadares, já moram na região, mas nunca tiveram acesso. Mas isso é uma coisa muito normal, que eu acho que isso que é legal dos processos educativos. Quando a gente tinha Casa Cultural, que era Crabi, até também, que já era, lógico, o nome do caranguejo, é uma coisa nada a ver, mas tem a ver. Uma vez a gente fez uma roda de conversa que era sobre a Ilha dos Valadares. Daí eu lembro que acabou, um pai de um amigo meu falou, nossa, eu tenho 60 anos, nunca atravessei a ponte, agora eu vou lá atravessar. Imagina, assim, uma coisa de anos, né, pra pessoa... Daí quando ela é tocada, ela vai lá pra poder fazer aquilo, assim. Então por isso que é muito legal o trabalho dos Guardiões, que é isso, é conseguir chegar na base, esse processo educacional disso, né, de um elemento que já é comum a nós, o caranguejo já é esse símbolo, mas agora com educação ambiental para entender a importância desse símbolo, entender esse ecossistema é fundamental, né? É algo que tá no nosso dia a dia e a gente negligencia. Tipo, tá no meu dia a dia, faz parte da minha cultura, só que, meio que como eu não tô olhando, nem me importo. É uma coisa assim, que acaba sendo isso, né? E aí vem, por exemplo, os turistas de outro lugar para tirar foto das aves que estão aqui, né? Para tirar foto do guará. E aí quem tá fora, quem tem um olhar de fora, às vezes pode valorizar mais ainda, né? Do que a pessoa que passa, às vezes... E normalmente é isso, né? Quando tá no seu dia a dia, você normaliza as coisas. E até isso que você falou de pessoas de fora me lembra da Mata Atlântica, que a gente tem aqui. Que eu sei que o pessoal que estuda biologia aqui das faculdades são muitos de fora. Muitas pessoas que estão do Rio de Janeiro ou de Santa Catarina, que vêm para cá por causa da nossa mata. E é uma coisa assim que eu não fazia ideia também. Eu até questionei, mas Cami, escolheu Paranaguá para fazer faculdade? Por quê? Um lugar tão especial, né? Tipo, a gente fica assim... Porque, infelizmente, é uma cultura ruim, mas... Acabou, não sei se dá pra chamar isso de cultura, Giovanni, não sei se concorda com essa cultura que a gente teria de tipo, eu quero fazer faculdade, vou pra Curitiba, eu vou pra capital, vou sair daqui. Então, quando a gente vê o contrário acontecendo, as pessoas olhando pra Paranaguá e vindo até aqui, daí a gente fica, mas por quê? O que tem aqui que eu não tô enxergando? Cresci aqui? O que estão vendo que eu não tô vendo? É a síndrome de vira-lata, né? Também de não entender quão importante é o lugar, né? Mas é isso, a gente vive numa Mata Atlântica, a Sara vai falar, que é muito especial. O lugar onde a gente mora é muito especial, né? A Mata Atlântica, ela sofreu muito, né? Ao longo dessa colonização que a gente teve no período colonial. E hoje os remanescentes são poucos, né? Mas essa região, ela está inserida dentro de um contexto de um contínuo mesmo. Então, quando você olha no mapa, você vê que existe a formação de Mata Atlântica de forma não fragmentada, né? Forma contínua. E é chamada aqui de Grande Reserva Mata Atlântica. Então, nós estamos inseridos nesse contexto de grande reserva. O que é a Grande Reserva Mata Atlântica? Esse contínuo que vai do sul de Santa Catarina até a área central ali de São Paulo. Quando você vê no mapa, você tem essa Mata Atlântica e tem muitas áreas protegidas. Então, unidades de conservação, né? Tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, bem nessa região. Então, é realmente uma joia. É a maior área contínua de Mata Atlântica do mundo. Porque é do Brasil também, né? A Mata Atlântica ela é única do Brasil, mas é a maior área do mundo. Preservada, né? Preservada, exato. Uma área conservada, né? Conservada, preservada, protegida. Não sabia disso. É, especialíssima. E aí, esse conceito de Grande Reserva Mata Atlântica, ele vem da produção de natureza, né? Da ideia de que a natureza, ela tem um valor, ela pode trazer valores para as pessoas, né? Para o turismo é muito forte, então as pessoas vêm realmente de fora para fazer birdwatching, que é ver os passarinhos, ou para fazer avistamento de golfinhos na região. Elas vêm por conta desse mote, assim, né, da Grande Reserva. E a conservação, os projetos de conservação adotaram esse uso da Grande Reserva, né, como realmente uma área de estudo. É um slogan, né, quase. É um slogan fortíssimo e é uma área de estudo maravilhosa, né? E o manguezal, ele está associado à Mata Atlântica. O manguezal é aquele ecossistema que ele está no bioma Mata Atlântica, mas ele também está no sistema costeiro marinho. Ele está na interface ali, né? Tipo, vamos dizer assim, um meio do caminho? É, exatamente. E é por isso que é legal falar disso, porque isso, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente sempre vai para a escola, coisa tipo, até pensar na Amazônia, né? Óbvio, é muito importante. Mas a Mata Atlântica tem o mesmo peso e mesma relevância dela, assim, né? Mais biodiversa, inclusive, né? Do que ela, né? Maior biodiversidade. Tanto que aqui dentro a gente tem, aqui perto, né? No Tremomô, você vai ter onça, vai ter uma jaguatirica, vai ter uma série de animais, assim, onça pintada mesmo, né? Quem tá falando, né?
Então, assim, cuidado na Eu, mata. eu como menino urbano, pra mim é tudo novidade, assim, eu sou muito urbano, então pra mim, assim, eu fico, pô, cara, sério que a gente tem tudo isso? Cuidado por onde pisa, né? Na mata, cuidado por onde pisa. Tem onça, tanto que você vai nas comunidades, a onça é sempre um personagem, assim, das histórias, ela sempre vai aparecer, né? Então, é a onça que fez não sei o quê. Então, é muito importante, assim, o meio ambiente, né? Por isso que até no Andada, na hora, assim, a minha ideia já era isso, é conseguir fazer um projeto, né, que a pintura envolvesse todo esse grupo de outros projetos como Guardiões, né, tanto que eu já falei com você logo no começo, assim, já era a ideia de fazer essa limpeza do manguezal, que também é uma coisa legal de falar dos Guardiões, que não é só a limpeza, né, pelo que você falou, tem e além da educação ambiental, assim, Isso, né. então, assim, aí a gente vai falando dos Guardiões aos poucos, vou soltando aos poucos, né, as ações. Então, vai ter a formação, vai ter a conversa e os encontros comunitários, as ações de limpeza também fazem parte do projeto, mas a gente também tem a ideia de utilizar o cultivo e o plantio de mudas de mangue como ferramenta de sensibilização. Então, às vezes as pessoas falam, mas o Guardiões também é um projeto de restauração de manguezais, porque essa palavra está muito, né, em voga. Estamos na década da restauração também, né? Mas a restauração de manguezais é muito mais complexo do que chegar lá e plantar. Chegar lá e plantar. Jogou a sementinha, é isso aí. Pronto. Ou a mudinha, pronto. Nossa, reflorestei. Envolve muito a questão da água, da hidrodinâmica. Porque é isso, o mangue precisa da maré. E precisa da maré que a maré fique mais ou menos 30% do tempo cobrindo uma determinada faixa dessa planta. Então, assim, é muito específico qual espécie vai se adaptar em determinado local e em qual região que a gente pode plantar. Então, a ideia é fazer avaliações rápidas, ambientais, para lugares que não tiveram aterro, por exemplo. Lugares que tiveram aterro, para a gente restaurar manguezal, a gente precisa desaterrar. Primeira coisa é restauração hidrológica. Por causa da maré, né? Igual você falou, a maré tem que chegar. E tem que chegar num determinado período e ela tem que vazar. Ela tem que ter uma drenagem muito boa e ela tem que entrar também. Tem que entrar e não pode entrar muito forte. Então, é muito específico para a gente fazer essa restauração. Então, o Guardiões, ele vem com essa meta de produzir mudas. A gente está com mais de 7.000 mudas no viveiro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente hoje, que é o nosso QG ali. Principalmente o mangue branco, que deu agora a floração e a frutificação no começo do ano. Então, muitos propágulos, que são as sementinhas do mangue, né? Frutificação? Uhum. Então, o manguezal, ele tem uma semente germinada nela, né? Você já deve ter visto uma caneta de mangue. Aquelas canetinhas, alongada, assim, ó. Sim, sim. É uma estrutura alongada, meio verde, meio amarronzada. Eu sou meio um pouco literal. Quando você falou caneta de mangue, eu fiquei com uma caneta. Ela é como se fosse uma bique diferente. O tamanho de uma garrafa, assim, né? Só que ela é só a pontinha e tem uma folhinha na ponta, sim. Assim. E isso é uma semente germinada. Então, a planta, o mangue, ele floresce, ele dá a flor, e daí ele vem para a fase de frutificação, que normalmente é isso que as plantas fazem, né? Da flor vem o fruto. E esse fruto é uma semente germinada. Então, nasce essa semente que ela já nasce pronta, ela cai da planta-mãe para já ser plantada, vamos dizer, pela natureza e surgir uma nova planta. E aí, nessas 3 espécies que nós temos aqui, a gente tem essa caneta, que é o mangue vermelho, que tem aquela raiz escora, né? É uma semente enorme. Se for pensar em semente, que você vê por aí de semente, ela é única, assim, né? Toda alongada. E depois a gente vai ter o mangue preto, que é um pouquinho maior, preto ou amarelo, que o pessoal chama. E o bem pequenininho, assim, que parece um losangozinho bem pequenininho, é o mangue branco. E esse só frutifica no verão e em grande quantidade. E a gente conseguiu coletar bastante nesse... A canetinha é o vermelho. É o vermelho. Eu sempre fiquei com uma dúvida, assim, uma teoria na minha cabeça, né? Pensando, pô, a natureza é tão perfeita, e até agora é bom perguntar para uma especialista, que assim... Porque quando a canetinha, a relação entre a canetinha, o buraco e o caranguejo, assim, pensando se essa canetinha, ela entra naqueles buracos do caranguejo para poder virar a árvore, não sei, eu tinha essa dúvida, ou é coisa da minha cabeça, é um sentido que só eu criei, assim. Não necessariamente, não tem muito sentido, mas ela pode cair da planta-mãe, né? Ela pode cair de pé e já se fincar ali do lado, e um buraquinho pode ajudar ela a se estruturar. É possível.
Mas o que acontece normalmente é que essas sementes caem e ficam boiando durante muito tempo. A caneta mesmo, ela pode ficar mais de 1 ano boiando até se fixar e encontrar um lugar ideal para ela, porque ela tem uma reserva energética muito grande, ela é grande, né? As menores precisam encontrar o lugar rapidamente, ali no mês, no segundo mês no máximo, e vão se acumular em lugares específicos, né? Então, por exemplo, na praia a gente encontra muito dessas sementes nessa época. Mas não é um lugar que vai dar certo. Sim. Então, é nesse lugar que a gente seria que é uma fruta aquilo? Seria fruto. É um fruto? Na verdade, já é uma semente germinada, né? Do fruto vem a semente germinada. Que legal, Eu não sabia disso também, ó, pra você ver. Eu fiquei pensando, quando você falou frutificação, eu pensei, como eu falei, né, eu já imaginei uma fruta. Pô, a pessoa come? Será que vai ser um caranguejo de dentro? É assim que nasce caranguejo? Caranguejo de dentro. Igual esse tempo eu tava vendo um vídeo que era uma sementinha, daí o cara falou, olha só, essas porvinhas, essas butucas, elas são tão terríveis que ela nasce na semente, daí o cara abre a semente assim, sai um bicho de dentro. Não sei se era mentira, será? E sai o bicho, eu falei, olha, tipo isso, né? Bicho de dentro da caranguejo. Mas, falando o nome, que é um nome complicado, o projeto é Guardiões dos Manguezais Parnaguara. Isso. Tem projetos que vocês já estão coisas que estão planejando pro restante do ano, pro próximo semestre? Sim. Na Semana do Meio Ambiente, a gente vai estar na exposição da Semana do Meio Ambiente, né? Que é realizado todo ano aqui em Paranaguá, no estande da Cataline, que vai ter o tema manguezal. Então, a gente está fazendo um jogo para as pessoas andarem sobre o jogo e aprenderem coisas mais interessantes, assim, mais curiosidades sobre o manguezal. E a gente deve ter em junho o primeiro plantio, a primeira campanha de plantio de mangue. Vai ser com voluntários? Como que vai funcionar? Com voluntários. A gente vai fazer uma chamada e aí a gente acha que vai ter uma adesão muito maior do que as ações de limpeza, porque plantar uma árvorezinha... Todo mundo tem esse desejo interno, pelo menos. Escrever um livro e plantar um ar. Exato. E é isso, a ideia do plantio é, quando você planta uma árvore, você quer que ela cresça. Uhum. Você não quer chegar no dia seguinte, na semana, no mês seguinte, putz, não vingou, né? Não deu certo porque cortaram, passaram um trator, construíram uma empresa em cima aqui desse lugar. Então é isso, é para a pessoa realmente... adotar aquele lugar onde ela vai fazer o plantio. A gente não tem a área definida ainda, estamos em estudos em alguns lugares, mas a chamada vai ser bem ampla. A gente vai chamar... Deduzo eu que tem as redes sociais, se a pessoa quiser conhecer. Temos. Você pode falar um pouquinho das redes sociais, como a pessoa pode conhecer, falar um pouquinho até mais sobre o projeto, se quiser falar para a câmera diretamente, para quem está assistindo. A gente tem o Instagram e o Facebook, né? O Instagram ele é mais... popular, é Guardiões Manguezais, @Guardiões Manguezais. Ali a gente coloca muita informação de popularização da ciência. É um pouco dessas curiosidades. Uma divulgação científica. Divulgação, exato. Para trazer as informações mais interessantes, assim, de forma mais fácil para as pessoas. E também a gente faz ali as chamadas para as ações de limpeza, para as ações de produção de mudas também, para os plantios, a gente faz toda essa chamada ali. Até o final do mês a gente deve ter o site. Então, logo, ali no Instagram, a gente vai divulgar e lançar o nosso site. E o nosso site vai ter algumas funcionalidades interessantes. Por exemplo, um mapa interativo ali dentro, onde você vai poder ver onde nós chegamos já com o projeto. Então, todas as escolas que têm professores formados, com essa formação a gente chegou no Ponta do Bar, por exemplo, em Paranaguá, né? Assim, porque é só o município de Paranaguá. Antes a gente estava muito mais restrito ao continente. Com essa formação tivemos muitos professores das escolas do campo, que foi incrível. Onde a gente tem a produção de mudas, você vai conseguir ver dentro do mapinha. Onde coletamos os propágulos, dá para ver tudo ali. E a gente vai ter, além disso, o monitoramento participativo, a ciência cidadã. Então, essas áreas onde a gente vai ter o plantio, a gente vai instalar totens fixos, onde você vai conseguir chegar e encaixar o teu celular ali naquele lugar que está fixo. E dali você vai tirar uma foto da área onde a gente plantou. E vai enviar para a gente no site. Caramba, então a pessoa pode visitar o local quando ela quiser. Exato. E tá atualizando, a própria população atualizar. Exatamente, faz esse monitoramento, E aí a gente vai conseguir as imagens, por exemplo, com time-lapse, imagina, crescendo. Caramba. Seria bem legal. Isso é bem legal, vai dar boa. Que massa. A gente tá bem com expectativa. Difícil achar a área só, né? Que é pelas especificidades, tá falando para esse plantio. Não é igual plantar uma jabuticaba, sei lá, qualquer lugar. E a gente precisa ter muito apoio da comunidade.
precisa, né? Porque a comunidade que mora ali do lado vai ter o papel fundamental, né? Nós temos muitas áreas hoje em Paranaguá onde as pessoas falam assim, ó, aqui é complicado, é difícil, as pessoas vêm na calada da noite, desmatam, loteiam, quando você vê, está tudo loteado. Nossa. Mas daqui da minha casa para lá, ninguém faz isso. Eu protejo essa área aqui. A gente topou com algumas pessoas assim. Então, essas áreas são boas candidatas para a gente ter esse plantio, essa regeneração. Eu acho uma coisa interessante que você fala isso, que foi umas coisas que eu já pensei hoje em dia com o uso de tecnologia e coisas do tipo, como a gente poderia, né, não sei se você já chegou a pensar nisso, mas provavelmente sim, criar meios, né, e mecanismos para poder fazer essa defesa do manguezal nos períodos noturnos, por exemplo, instalação de câmeras, sistemas e monitoramento. É possível fazer isso mesmo com essa coisa densa e, né, tipo, para poder chegar por órgãos de fiscalização, opa, ó, meia-noite o defeso tá fechado e tem gente dentro do manguezal. Tá fazendo o que essa hora dentro do manguezal, né? Exato. Tem alguns sistemas, a inteligência artificial hoje tá incrível nesse aspecto, né? Então, a gente consegue, por exemplo, instalar, como que chama? Sistemas de monitoramento por som, por exemplo. E a IA vai Calor aprendendo... por som. Por exemplo, barulho de motosserra. Motosserra, pum, já sabe que é motosserra. Clica lá. Teve um barulho de machado. A IA já sabe, já dá o alerta e já manda. E são aparelhinhos minúsculos que você pode colocar em qualquer lugar. Então, aí você não vai ter um furto, por exemplo, de um poste, que vai ter uma câmera gigantesca. Não precisa de câmera hoje. Tem radar. Eu sinto que isso é uma coisa que eu acho que falta muito, né? Os órgãos ambientais, assim, conseguir ter esse monitoramento, usar a tecnologia para poder... Claro, é difícil cobrir uma mata desse tamanho, então, assim, mas minimamente é possível, né? Sabe? Tem algumas áreas que são certeza que vão acontecer, né? Que já são próxima cidade, focos. Próximo espaço, assim. Exato. Seria interessante, né? Você conseguir realmente fechar a mata, né? Você fala assim, não, ó, tá fora de época, não faz sentido ter alguém aqui agora, com certeza pode ir lá que é bote certo, assim. Exatamente. Bem legal Dá isso. pra levar, assim. E assim, Paranaguá tem essa questão imobiliária muito precária, né? No sentido de falta de espaços mesmo para as pessoas colocarem suas casas. Zonas, né, especiais para construção. Paranaguá cresceu muito rápido, né? E continua crescendo, mais empresas chegando a cada momento. Mas onde que essas pessoas vão morar? E aí é isso, a periferia, as pessoas mais vulneráveis acabam sendo jogadas para os lugares mais vulneráveis também, né? Sim. Que são esses ecossistemas. Então, terceiros que, né, vem a oportunidade dali de, vou aqui desmatar aqui, lotear, e tem um monte de gente querendo comprar, e já vende. Então, assim, não é o pescador que vai lá, desmata e constrói sua casinha. Não, são realmente especuladores. Porque daí voltando com quem estava conversando, que o pescador, assim, até nessas derrubadas, teve recentemente um do Caissara, ele falou uma coisa que era muito boa, que o argumento era casa em mangue, né? Daí ele falou assim, me diga, como que eu vou construir uma casa em cima do mangue? Com um monte de mosquito, com um monte de coisa. Assim, ele sabe que não existe aquilo ali, tipo assim, ele não vai fazer, ele é a última pessoa que vai construir, né? Porque se você tem alguém que é local, que faz um manejo dessa área, né, dessa natureza, porque daí ele sabe, agora ele fala, eu nunca vou construir no mangue, você acha que eu vou aguentar mosquito? Tem que ter área alta, tem que ter, ele entende, subida de maré, tudo é pensado, né? E aí tem que ter o poder econômico, que vai ali, vai aterrar, que não é barato, que vai lotear, e são outras pessoas que vão comprar, que estão chegando, que não sabem, né? Não tem para onde ir. Então, essa questão de casas populares, a questão de habitacional para Paranaguá, urgente, né? Quando resolvidas, elas vão tirar um pouco da pressão do manguezal também. Puxando pro final, pro encerramento, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o projeto, você já disse, mas reforçar para que a pessoa possa encontrar você, o seu projeto, se quiser divulgar suas redes sociais também. Mas também, primeiro eu queria só citar que no projeto Andada você esteve fazendo uma limpeza dos manguezais, que não foi só o Andada, além de ter a pintura, né? Teve outros projetos que ocorreu e um deles foi você que encabeçou, né? Que foi a parte da limpeza. Isso. Poderia falar um pouco a respeito? Sim, a limpeza, então, a gente já vem fazendo algumas ações de limpeza, né? Aí o Giovanni chamou a gente para fazer parte, porque é isso que eu falei, a coerência do projeto tá quando você coloca o nome de Andada, você tem esse conceito do caranguejo e do meio ambiente, então o manguezal ele tá conectado, não tem como dissociar, né?
E as pessoas também que estão andando por aquela ponte e que podem fazer essa andada em torno do manguezal e fazer sua parte, né? Então, assim, a limpeza do manguezal, a gente nunca teve, nunca teremos a ideia, né, a expectativa de limpar todo o ambiente, retirar todo o lixo que existe ali, né? Porque o lixo ele vai chegar no dia seguinte e vai continuar chegando, chegando e chegando. A ideia é sensibilizar essas pessoas que estão participando. E quem está vendo depois a divulgação do que aconteceu, as fotos que acontecem depois, a divulgação do quanto de lixo a gente tirou, isso gera comoção nas pessoas, né? E a reflexão, será que eu preciso comprar um biscoito que vem com 3 camadas de plástico? Eu deixo de comprar esse biscoito. Eu, sinceramente, hoje eu deixo. E eu espero que as pessoas façam isso também, né? Escolham o seu consumo, né? O quanto que você está gastando e produzindo de lixo, né? Que foram menos de 2 horas, né? Foi 1h30 e vocês tiraram mais de meia tonelada. 665 quilos. Isso que a gente conseguiu pesar, que eu falei pro Giovanni, porque tinham pilhas lá, que depois a Serval fez todo o recolhimento e destinação correta, né? Isso é bem importante, porque nós vamos apontando também, auxiliando o poder público, onde a gente precisa de recolhimento também. E a gente precisa dar os créditos para a Serval, que eles vêm fazer um trabalho bem legal na ilha, né? De fazer o recolhimento mesmo do lixo. Porque quando a gente vive no lixo, sempre tem um monte de lixo do lado, a gente normaliza isso, né? Então, a gente precisa manter a casa limpa. Essa Serval, então, o que é? Secretaria. É uma secretaria, então, da Ilha dos Valadares? Superintendência ou secretaria, não sei. Regional da Ilha dos Valadares. E eles fazem retirada de lixo, isso é para a população? Como que funciona? Para toda a população da Ilha dos Valadares. Inclusive, eles têm redes sociais, né? Procurem por Serval. E se as pessoas têm resíduos muito grandes em casa, entulho, sofá, e que normalmente coloca na calçada e deixa, né, a Deus dará, chama a Serval que eles vão pegar. E eles fazem esse recolhimento. A ideia é que se mude um pouco a cultura dos resíduos dentro da ilha. Que no passado, dá para entender, no passado tiveram muitos problemas de coleta. Era negligenciado. Era negligenciado. Passava a semana sem entrar o caminhão, por exemplo, por conta da maré, que a balsa não conseguia passar, Às né? vezes fica semanas sem tirar, né? Então, aí as pessoas acabam entrando nessa cultura, nesse ritmo de, não funciona, né? Se eu colocar o lixo aqui, não vão retirar. Com isso vem tudo, né? Vem dengue, vem tudo que impacta do problema, né? Exatamente. A partir disso. Mas a ideia é que a gente precisa mudar esse conceito, né? Essa ideia na cabeça e chamar o poder público para fazer sua parte também. Pô, legal, fico muito feliz de ter... Pô, obrigado, Giovanni, por me dar essa oportunidade de conversar, porque em todas as conversas eu pude aprender um pouco mais. Massa. Aprendi mais sobre a cidade que eu cresci, que eu vivi praticamente a minha vida toda aqui, e aprendi mais sobre a importância disso. Como eu falei, eu cresci com o mangue, o que é? Um lugar de mosquito fedido. É isso. Não tinha outra percepção. E hoje eu já estou entendendo um pouco mais. Já começa... Que nem eu não sabia que existia vários tipos de árvores no mangue. Essas coisas assim a gente já vai aprendendo. E para a gente saber mais a respeito, o Instagram de vocês é... @Guardiões Manguezais. Guardiões Manguezais. Vamos deixar na descrição desse episódio, vamos deixar as redes sociais. Tendo o seu site, manda pra gente que colocamos, atualizamos lá a publicação. Giovanni, poderia falar um pouquinho também do seu projeto, suas redes sociais também para divulgar? Então, meu projeto, né? Meu projeto como eu mesmo, pessoa, é Gio Negromonte, né? Desde 92, tocando isso. Então, a minha rede social é Gio Negromonte, né? Se colocar lá Gio Negromonte vai aparecer no Facebook ou no Instagram. A gente também tem o Paranaguá Mais Cores, né? Que daí é Peguá Mais Cores, também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também tem a Crabê, né? Que são meio que a marca que eu também trabalho junto, que é de crabe de caranguejo, né? CRAB. Deve ser Crabê Cultural, provavelmente, também, que a gente produz como um selo, assim, de cultura. Mas é isso, sim, sabe, Lucas? Agradecer a Bom Papo por ter feito toda essa cobertura lá no dia, né? A Sam, que fechou aí com a gente. Porque foi muito importante ter vocês para isso, para poder ouvir a Sara, que é uma gente tão importante, né? Nessa luta ambiental, assim, que também é de uma relevância, extrema, né? Não só para o presente, mas para o futuro, né? Da nossa vida em sociedade. Que são esses pequenos agentes que fazem a transformação, né? Então, por isso que é importante gerar mais, né? Esse efeito de formiga. E toda essa cobertura foi muito importante pra gente, foi legal. Então, só tenho a agradecer e é isso. Valeu. Obrigado. E obrigado a você que assistiu esse episódio do Bom Papo Cast. Nos siga,
Acompanhem os próximos episódios. Estamos aqui toda semana e teremos, espero eu, em próximos projetos aí, ó, com o Giovanni, tendo mais entrevistas assim. Muito obrigado e tchau, tchau.